Opa, e aí, suave? Acho que quem vem acompanhando ou acompanhava certas temporadas de anime há alguns anos deve lembrar de alguma obra ou outra com um protagonista que fazia altas paradas fodas e que ele derrotava facilmente todos seus inimigos, às vezes tipo com zero de desafio e zero de esforço. E por algum motivo que eu desconhecia, mas que hoje em dia eu já tenho conhecimento, esse tipo de coisa ficou bem comum com o passar do tempo. Pelo menos hoje em dia, o tanto de obra com protagonista assim diminuíram drasticamente. Antigamente saía muito mais obra desse tipo, tirando, é claro, as estrelinhas que já têm seus respectivos nomes marcados no coração de alguns otaquinhos que acompanham até hoje. Tipo, sei lá, tem Seishitara Slime da Tata King, tá ligado? O anime do Slimezinho muito quebradaço. Mas enfim, quando eu era um pouquinho mais jovem, tipo, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu gostava muito de ver esse tipo de anime assim, onde o protagonista é forte pra caralho e, na maioria das vezes, sendo um colegial que não chama muita atenção, ou um cara que parece fraco, mas na verdade é forte pra cacete. Sabe, o estereótipo de, tipo, eu sou excluído, eu vou ficar aqui no meu cantinho, mas eu sou forte pra caralho. Nos começos e principalmente quando eu era mais jovem, era bem divertido ver esse tipo de obra ganhando anime, pois muitas vezes o protagonista dessas obras em geral se reflete muito na pessoa que tá consumindo aquilo, ou talvez o protagonista é uma inspiração pra ela, sabe? Não sei vocês, mas quando eu via um anime ou lia um mangá com um protagonista forte demais, que era um colegial ou rejeitado, que seja alguma coisa do tipo, o cara mais reservadinho na dele, eu já me identificava e pensava, talvez se eu tivesse nas mesmas circunstâncias desse cara, eu não seria tão diferente dele. E esse é o objetivo desse tipo de obra, gerar esse sentimento de igualdade do protagonista com o telespectador, a pessoa que está consumindo este produto. Bem, na real, isso foi um exemplo bem ambíguo, porque a grande maioria do shounen usa desse tipo de arquétipo, estereótipo, sei lá, tanto faz. De colocar uma situação de um protagonista que não é tão diferente da vida real. Isso gera uma comoção maior dos leitores. E juntando esse fator que eu citei agorinha, muitas pessoas gostam de consumir esse tipo de anime shounen que tem normalmente algum sentimento em comum, tipo a sensação de ser notado. Como eu disse, a grande maioria desses protagonistas são excluídos, tímidos ou subestimados, então é bastante comum você se sentir fodão com seu personagem favorito quando ele tem as mesmas características de você, não é mesmo? E por que eu falei isso tudo? Só por contexto mesmo, e pra render uns minutinhos extras pro vídeo. Agora, indo direto ao ponto, hoje em dia, já que eu sou um pouquinho mais velho e um pouquinho mais chato também, eu vejo o quão sem originalidade essas obras que eu gostava eram. Porque, porra, quase toda temporada de anime saía normalmente um Tensei, que pra quem não sabe, Tensei é reencarnação, ou um Isekai. Um protagonista que é encarnado, ou que aparece no mundo de fantasia, que normalmente ele não, relaxa aí que o pai tá o pai vai resolver tudo. E ele simplesmente fazia as coisas sem nenhum tipo de dificuldade. E por esse motivo, agora quando eu tô mais velho, eu vejo o quão problemático é um protagonista ser forte demais. Não em si por causa do mundo que ele é colocado, mas em si por causa da narrativa. Porque como você vai colocar um desafio pro protagonista, sendo que nada é um desafio pra ele, entende o que eu tô dizendo? Então, fica uma coisa às vezes muito monótona de assistir, tipo, o protagonista tá lá, ele tá lá com um grupinho dele, ou às vezes sozinho, andando por um lugar desconhecido, aparece alguma coisa, um monstro muito grande, muito forte, o monstro vai lá, se vangloria dizendo que ele é filho de alguma entidade muito mais foda e que ele é o escolhido pra alguma coisa, e o protagonista simplesmente vai lá, às vezes tem um diálogozinho aqui e ali, dizendo que ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais, mas você no final você já sabe que o resultado sempre vai ser o mesmo. Ele vai derrotar o monstro e acabou, por isso mesmo, bola pra frente. E vendo esse contexto que eu apresentei, tipo, de um personagem forte demais, quebrado demais, mesmo pro universo sendo apresentado, ele ainda é considerado o topo da cadeia alimentar, por assim dizer. Eu me peguei pensando, será que existe algum tipo de obra assim que trabalha personagens fortes demais sem quebrar o mundo inteiro da obra ao meio? Sim, existe.
E eu vou falar sobre alguns deles rapidamente aqui. E o porquê eu acho que o personagem forte demais apresentado nessa obra não danifica a trama em geral. Tipo, ainda assim tem um suspense de que alguma coisa muito grave vai acontecer, mesmo com a presença daquele personagem. Vamos lá, vamos começar aqui por ReZero. ReZero é um anime que eu falava muito constantemente no meu canal. Parei um pouquinho, mas vou voltar, relaxa. E o personagem que eu quero apresentar aqui, que é um personagem quebradaço, mas ainda assim é muito bem utilizado pelo autor, é o Reinhardt. Porque o Reinhardt é quebrado. Pra quem conhece ReZero já tá ligado, mas pra quem não conhece, o Reinhardt, ele é literalmente o ser mais forte do mundo. Tipo, sem contar, obviamente, a Satela, mas tudo bem. Ele é o ser mais forte do mundo, por quê? Porque tem uma paradazinha em ReZero chamada Bênção Divina, que é uma coisa extremamente rara de ser dado pra um ser vivo no seu nascimento. Mas o Reinhardt, curiosamente, tem um arsenal gigantesco delas. Seja pra ajudar ele das tarefas mais simples até nos combates mais... Não sei como eu poderia dizer, porque nenhum tipo de combate é difícil pro Reinhardt, porque ele simplesmente, se ele quisesse, ele destruía a Terra e partia ela em meio, depois ele reconstruía ela de novo. Sim, ele já fez isso. Como? Ele é o Reinhardt, simples assim. E por que eu acho que o Reinhardt, mesmo sendo um personagem tão quebrado, ele é tão bem utilizado na trama de ReZero? O Reinhardt, ele é utilizado bem na obra e a presença dele como um personagem não danifica a trama simplesmente porque o autor deixa ele de lado. Simples assim. O Reinhardt é um personagem que tá lá no mundo, você sabe que ele tá lá, você sabe que ele é forte pra caralho, mas na maioria do tempo ele tá muito longe ou ele tá resolvendo algum tipo de outra coisa, sei lá, que tipo diplomática, alguma coisa do tipo. Então ele tá normalmente muito distante do protagonista em geral, e é por isso que a trama não é danificada com ele, mesmo com a presença dele na história. Ainda assim, o Reinhardt é um tipo de personagem que ele resolve muito fácil as coisas, mesmo com ele, tipo, não estando presente nas batalhas em geral. Quando ele está presente, você sabe que a vitória vai ser dele, independente do que aconteça. Mas, como ele é um personagem secundário, deixado de lado, como eu disse, muito raramente o autor vai colocar ele em algum acontecimento, a menos que o acontecimento seja, tipo, uma coisa que o protagonista não consiga resolver sozinho. O que aconteceu no arco 1 e aconteceu no arco 5. Então, esse é o primeiro personagem quebrado demais, que eu acho que é usado do jeito certo, entre muitas aspas, deixando ele de lado na maioria das ocasiões da trama. Já agora, eu vou falar sobre protagonistas fortes demais. Agora, eu peguei o tópico antigo que seria personagens fortes demais, mas que são secundários. Agora vamos pegar os protagonistas em geral. Cara, tem dois tipos de escrita para protagonistas fortes demais, que duas obras usam, que eu gosto bastante delas e que o mundo não é quebrado com a existência dos protagonistas, que são: uma é de comédia, que o nome é Saiki Kusuo no Psynen, que tem um protagonista chamado Saiki. E por que ele é um personagem forte demais, quebrado demais? Imagina um superpoder. Você imaginou voar? Ele tem. Você imaginou parar o tempo? Ele tem. Você imaginou voltar no tempo? Ele também tem. Você imaginou ele controlar o clima? Ele também tem. Você imaginou, sei lá, ele pode transformar os outros em pedra quando ele olha? Ele também tem. Ai, velho, esse anime, ele é simplesmente genial, velho. Eu curto muito ele, até hoje quando eu vejo uns episódios um ou outro. Eu racho de rir pra caralho. Eu, tipo, quase me mijo de rir. É muito engraçado esse anime, porque o Saiki é um personagem forte demais. Porém, o universo em que o anime se passa é tipo... Como é que eu posso dizer assim? Como é um anime de comédia, os personagens vão ser o estereótipo de alguma coisa. Ou eles vão ser, tipo, muito burros, alguma coisa assim. A todo momento eles estão tentando chamar a atenção do protagonista pra alguma coisa que o protagonista não gosta, porque ele é antissocial e ele
Normalmente, na maioria do tempo, ele quer ficar sozinho no cantinho dele, em paz. Simples assim, ele não quer mais nada. E pelo fato de ele ter um arsenal muito grande de poderes, ele não consegue controlar todos muito bem. Por exemplo, a visão dele, que ele transforma as pessoas em pedra, pra quem olha pra ele, ele evita isso usando um óculos. Simples assim. E se ele parar de usar esse óculos, se ele olhar pra alguém e alguém olhar pra ele, essa pessoa vira pedra. E a coisa que ele também não consegue controlar é a telepatia dele, porque ele fica a todo momento escutando as vozes das outras pessoas na cabeça dele. Mas ele também acha isso uma droga, porque normalmente ele é o tipo de pessoa que não gosta de tomar spoiler de nada. Mas às vezes ele tá andando na rua e ele pega spoiler da mente de alguma outra pessoa que tá pensando naquela série, tá ligado? Que ele tava vendo. Então, ele é muito forte. Nós, os espectadores, sabemos disso. Só que alguns personagens não sabem disso. Alguns personagens que sim descobrem do poder dele, mas que, tipo, não influencia em nada muito grande na trama. E o fato dele ser forte demais não é um problema pra narrativa. Normalmente só gera mais piadas. Por exemplo, tem um episódio que ele fica preso no looping temporal, velho. E, cara, esse episódio foi simplesmente hilário, velho. Porque ele aprendeu a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo enquanto ele não tava consciente, velho. Cara, Saiki Kusuo é um ótimo anime de comédia, velho. Se você nunca viu e você gosta de um humor retardado, você tem que ver. E mesmo Saiki sendo um protagonista forte demais, não influencia na trama, porque uma trama é baseada em comédia. É uma trama focada em comédia e em fazer piadas pra você rir pra caralho, que funciona. Então a presença dele nunca é um problema, porque obviamente a obra não se leva a sério o suficiente pra isso. Já o outro anime que tem um protagonista forte demais e que eu simplesmente adoro a escrita e a arte do mangá é One Punch Man, velho. One Punch Man é simplesmente um dos melhores animes shounen de porradaria, com um protagonista forte demais. Enfim, acho que todo mundo aqui conhece One Punch Man, mas eu vou falar mesmo assim pra render uns segundinhos extra. One Punch Man acompanha a vida de Saitama, que é um cara que treinou tanto a ponto de ficar careca e de derrotar qualquer tipo de monstro e inimigo em apenas um soco. É o resumo base da série. E embora o Saitama seja o protagonista, no decorrer da história ele é mais deixado de lado assim, porque obviamente o autor, que é o One, viu que a invencibilidade do Saitama é um problema muito grande pra trama. Então o que foi que ele fez? O Saitama ele é forte demais para enfrentar qualquer tipo de monstro e qualquer tipo de ameaça, porque nos episódios em que ele aparece, tipo, principalmente no começo da série, e que aparece algum bicho muito forte, normalmente você não consegue ver o tipo de ameaça que aquele bicho é, porque simplesmente é o Saitama lá que aparece. Ele simplesmente vai lá, pum, morreu, acabou. E isso, meus amigos, é o resumo puro e bruto de todos os combates que o Saitama teve até hoje, no anime pelo menos. No mangá teve bem mais. Porém, entretanto, todavia, o One, como ele é, que contador de história o One. O One é um cara, ele é divino, mano. Simplesmente um roteirista incrível. E nem tanto desenhista, mas eu adoro as histórias que ele escreve. O One, ele escreveu One Punch Man pra ser uma sátira, mas depois ele foi levando a obra um pouquinho mais a sério. Ele apresentou o Saitama, era uma historinha engraçada e tudo mais, e todo mundo via como o Saitama resolvia muito fácil os problemas dele. Porém, com a evolução de One Punch Man, o One foi levando um pouquinho mais a sério a história. E ele percebeu que a invencibilidade de Saitama era um problema muito grande para as ameaças que ele apresentava. Porque até hoje a gente não sabe o padrão de ameaça, que se é tipo demônio, dragão, talvez até Deus, sei lá, o Vassaiman, lá do começo do anime era. Mas a gente não sabe porque quem apareceu na frente dele foi o Saitama. Enfim, o One, ele resolveu esse problema criando personagens secundários que, na maioria das vezes, tem mais tempo de tela do que o próprio Saitama. Essa foi a solução do One. Ele pegou personagens secundários, fez camada, desenvolveu eles, sei lá, Tatsumaki, o Genos lá, o Bang é um dos classe S que eu mais gosto. E foi isso que o One fez. Ele adicionou um drama lá pra cada personagem, pra você se identificar mais com ele, pra eles passar mais tempo na tela. E diferente do Saitama, que resolve tudo com um soco, eles realmente precisam se esforçar pra derrotar algum tipo de ameaça. O Genos, ele
embora ele viva junto com o Saitama, normalmente ele opta por fazer as coisas sozinho na maioria das vezes. Porque ele quer impressionar o Saitama, ele quer mostrar a evolução que ele teve desde que ele virou discípulo dele. Mas na maioria das vezes Saitama não ensina nada pra ele. O Genos é só tipo empregada do Saitama, alguma coisa assim, mais ou menos. Ele só fica lá lavando as coisas dele e racha o aluguel com o cara, tá ligado? E o Genos ele tenta resolver as coisas sozinho. Normalmente ele bobeia algumas vezes, ele dá um vacilo aqui e ali. E daí nessas vezes quando o Genos bobeia, aí sim aparece o Saitama pra salvar ele. E o Genos fica pensando, nossa, como o Sensei é muito forte. Mas o desaparecimento gradual do Saitama na história é um pouquinho zoado, porque ele é o protagonista, mas ainda assim é entendível, porque pelo motivo de, pô, o cara resolve tudo com um soco, então é normal o One deixar o Saitama de lado muitas vezes, porque ele quer trabalhar o universo, ele quer trabalhar os dramas dos outros personagens e tudo mais, da Tatsumaki, da Fubuki, do Genos em si. E é por esse motivo que o Saitama normalmente, depois lá, por exemplo, acho que começou o desaparecimento gradual do Saitama começou lá no arco do Rei do Mar Profundo, se eu não me engano. E ele só aparece normalmente nos finais do arco. Quando o Saitama aparece é pra finalizar o arco e pra ele derrotar o bichão de uma vez. Inclusive tá sendo isso que tá acontecendo agora no arco do Garou. Uma gente tava reclamando do Garou, tá ligado? Mas o que o pessoal espera? É o Saitama, cara. O cara, morreu, acabou. Ele simplesmente... Cara, o Saitama ele é tão foda-se no jeito de lutar dele... que os nomes dos golpes do cara é soco normal consecutivo. Aí quando ele fica um pouquinho mais sério, ele tipo, série mortalmente séria, aí ele solta um socão. Entendeu? É uns nomes que ele não se deu ao trabalho de dar aos próprios golpes dele, porque ele é bem relaxado, ele normalmente só quer ficar de boa. E o Saitama, ele é basicamente isso. Ele é um personagem principal que é deixado de lado pelo próprio autor porque ele é forte demais. É literalmente isso. E por isso que eu adoro One Punch Man, velho. Os personagens secundários são o que brilham na obra. Mas, mesmo sendo forte demais, o Saitama, ele ainda tem desenvolvimento. Porque afinal ele é o protagonista ainda assim. Mas o desenvolvimento dele não é de força, é mais de questão emocional. Porque... no começo da obra ele fica falando o tempo todo que ele é um herói por hobby. Tipo, ser herói é o hobby dele. Aí, tipo, ele vai conhecendo as pessoas, um Genos, o King também. O King foi muito importante pro desenvolvimento do Saitama. Porque o Saitama, ele, tipo, foi gostando mais de ser herói. Ele é herói pelo jeito certo agora, porque ele quer salvar as pessoas ainda assim. Então, ainda assim tem um desenvolvimento pessoal pro Saitama. E eu acho muito incrível a escrita do One. Porra, que autor incrível. E Murata, obrigado por desenhar o mangá de One Punch Man e ser tão belo. Obrigado, que mundo incrível pra se existir. Então, eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Comenta aí o que você achou. Se quiser, se não quiser, simplesmente só sai. Dá um like aí. E até a próxima. A gente se vê por aí. Ah, sim, quase esqueci. Eu sou o Jimmy e tenha um ótimo dia.